Vivemos um tempo em que o Natal chega todos os anos, mas raramente encontra pessoas preparadas para ele. Não preparadas financeiramente, não preparadas emocionalmente e muito menos preparadas filosoficamente. Para muitos, o Natal se tornou apenas um evento no calendário, uma obrigação social marcada por consumo excessivo, encontros forçados e uma tentativa quase desesperada de parecer bem. Para outros, tornou-se um período de silêncio pesado, de comparação constante, de memórias que retornam sem convite e de uma sensação difusa de inadequação. E existe ainda um terceiro grupo, cada vez mais comum, que olha para tudo isso e decide rejeitar completamente o Natal, os encontros, a família e qualquer envolvimento humano mais profundo, acreditando que esse afastamento é sinal de força, evolução ou estoicismo. Mas o estoicismo nunca ensinou fuga, nunca ensinou indiferença fria, nunca ensinou desprezo pelo vínculo humano. O que ele ensinou foi algo muito mais difícil de sustentar. Como viver em sociedade sem perder o domínio interno, como participar sem se dissolver, como se envolver sem se tornar refém, como cumprir deveres sem criar expectativas irreais. O problema não está no Natal em si, mas na forma inconsciente com que as pessoas se relacionam com ele. Algumas se entregam demais, esperando que datas resolvam vazios antigos. Outras se afastam demais, usando a filosofia como justificativa para evitar desconforto emocional. Em ambos os casos, não há escolha consciente, apenas reação. O estoicismo começa exatamente onde a reação termina. Ele começa quando o indivíduo entende que não controla o comportamento dos outros, não controla o clima emocional de um encontro e não controla o significado que o mundo atribui a datas e rituais. O que ele controla é sua postura, sua intenção e suas ações. Marco Aurélio não escreveu suas reflexões em um ambiente protegido ou distante da vida social. Ele escreveu no centro do poder, da responsabilidade, da guerra, das perdas familiares e da convivência constante com pessoas difíceis. Ele não romantizou a vida em sociedade, mas também nunca a negou. Para ele, viver de acordo com a natureza era viver de acordo com a razão, e a razão humana é, por definição, social. Negar o convívio humano não é sinal de força. Na maioria das vezes, é apenas uma tentativa elegante de evitar aquilo que ainda não foi elaborado internamente. É mais fácil dizer que não se importa do que aprender a se importar sem perder o equilíbrio. O Natal, nesse sentido, não é um inimigo do estoico. Ele é um espelho. Ele revela o quanto ainda dependemos de validação externa, o quanto esperamos dos outros, o quanto projetamos nossas carências em situações que nunca tiveram a função de resolvê-las. E isso não deve ser visto como falha moral, mas como matéria-prima para o trabalho interior. O estoicismo não exige alegria, entusiasmo ou emoção positiva. Ele não pede que você se sinta bem, ele pede que você haja bem. Estar presente sem fingimento, ouvir sem preparar respostas defensivas, falar sem necessidade de vencer, observar sem julgar impulsivamente. Essas atitudes parecem simples, mas exigem um nível de autocontrole que poucos desenvolvem. O estoico não vai ao encontro da família para ser compreendido, validado ou acolhido. Ele vai para cumprir seu papel com retidão. Vai para ser um ponto de estabilidade em um ambiente emocionalmente instável. Vai para exercer virtude onde ela realmente é testada. Existe uma diferença profunda entre viver isolado e viver independente. O isolado foge do mundo. O independente escolhe como se posicionar nele. O isolado rejeita vínculos para não se machucar. O independente estabelece limites claros sem abandonar seus deveres. O isolado confunde paz com ausência de contato. O independente encontra paz mesmo em meio ao ruído. Quando o estoico se senta à mesa no Natal,
Ele não leva consigo expectativas infladas nem ressentimentos antigos. Ele leva presença, consciência e responsabilidade pelo próprio comportamento. E isso exige mais força do que qualquer discurso sobre desapego radical. E é exatamente por isso que tão poucos estão dispostos a fazer. Os estoicos partiam de um princípio que hoje parece simples, mas que foi sendo diluído ao longo do tempo. O ser humano nasce para viver em comunidade. Isso não era uma ideia moralista nem um conselho de convivência. Era uma constatação racional sobre a natureza humana. Assim como os olhos foram feitos para enxergar e os ouvidos para ouvir, a razão humana foi feita para cooperar, dialogar e agir em conjunto. A vida isolada não é mais elevada, é incompleta. Fora da relação com o outro, a virtude se torna apenas teoria. Marco Aurélio deixou isso claro quando escreveu que o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Essa frase costuma ser repetida de forma superficial, mas seu significado é profundo. Ele está dizendo que o bem individual não pode ser separado do bem coletivo, sem causar distorção. Uma abelha fora da colmeia não se torna mais livre, mais consciente ou mais forte. Ela simplesmente deixa de cumprir sua função natural. O mesmo ocorre com o ser humano quando transforma o afastamento em ideal filosófico. Isso não significa aceitar qualquer coisa, se submeter a abusos ou anular a própria individualidade. O estoicismo nunca defendeu submissão cega. Ele defendeu responsabilidade. Responsabilidade pelas próprias ações, pelas próprias escolhas e pelo impacto que elas causam nos outros. A virtude não é passiva, ela é ativa. Justiça, por exemplo, só existe em relação. Não existe justiça isolada. Paciência também não nasce no silêncio absoluto, ela nasce no atrito. Autocontrole só se manifesta quando há estímulo. Fora disso, tudo é abstração confortável. O problema de grande parte do chamado estoicismo moderno é que ele transformou a filosofia em uma estética de frieza emocional. Pessoas repetem frases sobre desapego, indiferença e controle, mas esquecem que o objetivo não era se tornar insensível, e sim se tornar confiável. Um indivíduo confiável é aquele que não reage impulsivamente, que não projeta seus conflitos internos nos outros e que não abandona seus deveres quando eles se tornam desconfortáveis. A família é o primeiro e mais intenso campo de treino desse tipo de caráter. Não porque ela seja harmoniosa, mas justamente porque não é. A família carrega história, memória, hierarquias, padrões antigos, expectativas silenciosas e conflitos não resolvidos. É nesse ambiente que o indivíduo percebe o quanto ainda é governado por reações automáticas. O Natal reúne tudo isso em poucas horas, comprimindo anos de convivência em um único encontro. Não é o Natal que cria o desconforto. Ele apenas revela o que já estava lá. Evitar esses encontros, sob o pretexto de força emocional ou independência filosófica, pode parecer coerente à primeira vista, mas, geralmente, é apenas uma forma elegante de fuga. O estoico não escolhe os ambientes mais fáceis para agir corretamente. Ele escolhe agir corretamente nos ambientes que existem. Isso exige uma maturidade que vai além de frases prontas. Exige preparação interna, observação constante e uma disposição real para suportar o desconforto sem transferi-lo para os outros. Sêneca escreveu que a virtude não precisa de isolamento, mas de prática. E prática pressupõe convivência. Não existe treino de paciência sem pessoas difíceis. Não existe treino de justiça sem conflito de interesses. Não existe treino de generosidade sem a possibilidade de frustração. O Natal, por reunir tantas pessoas diferentes, com histórias e expectativas distintas, se torna um laboratório intenso para esse tipo de exercício moral.
O estoico entra nesse ambiente sabendo que encontrará falhas, comportamentos inadequados e situações irritantes. Ele não se ilude com a ideia de harmonia perfeita. Marco Aurélio recomendava começar o dia já preparado para encontrar pessoas ingratas, arrogantes e injustas. Não como forma de cinismo, mas como forma de lucidez. Quem espera pouco dos outros se frustra menos, mas quem espera nada corre o risco de se tornar indiferente demais. O equilíbrio está em esperar retidão de si mesmo e humanidade dos outros. Viver em sociedade não é uma concessão que o estoico faz ao mundo, é uma consequência natural de compreender sua própria natureza. A fuga constante do convívio humano não fortalece o caráter, apenas o mantém intocado. E um caráter intocado não é um caráter desenvolvido. O Natal, quando visto dessa forma, deixa de ser um problema a ser evitado e passa a ser um campo de treino raro, intenso e revelador. Não para se provar superior, mas para se tornar melhor no único aspecto que realmente importa, a forma como se age quando as circunstâncias não colaboram. Um dos pontos mais mal compreendidos quando se fala de estoicismo é a relação entre afeto e fraqueza. Ao longo do tempo, criou-se a ideia de que sentir afeto, demonstrar cuidado ou manter vínculos emocionais fortes seria sinal de dependência ou falta de controle interno. Essa leitura não encontra respaldo nos textos estoicos clássicos. O que os estoicos criticavam não era o afeto em si, mas a escravidão emocional que nasce quando o indivíduo passa a condicionar sua estabilidade interna ao comportamento, a aprovação ou a permanência do outro. Existe uma diferença essencial entre amar e precisar, entre se importar e se apegar de forma cega. O estoico busca exatamente essa distinção. Ele não elimina o vínculo, ele elimina a ilusão de controle sobre o vínculo. Ele entende que pode oferecer cuidado, atenção e presença sem exigir que o outro corresponda da maneira esperada. Isso não o torna frio, o torna livre. O Natal costuma ser um período em que essas confusões ficam mais evidentes. Espera-se que todos estejam bem, que as relações funcionem, que as conversas fluam, que antigas tensões desapareçam por algumas horas. Quando isso não acontece, surge a frustração. E a frustração quase sempre nasce da expectativa, não da realidade em si. O estoico, consciente disso, não entra nesses encontros esperando que algo específico aconteça. Ele entra preparado para agir de forma correta, independentemente do cenário. Estar presente, sob uma ótica estoica, não significa performar alegria, nem se forçar a demonstrar emoções que não existem naquele momento. Presença não é intensidade emocional, é atenção. É a capacidade de estar ali sem escapar mentalmente, sem se fechar completamente e sem reagir de forma automática. É ouvir sem preparar uma defesa. É falar sem necessidade de convencer. É observar sem julgar imediatamente. Esse tipo de presença exige treino. Exige que o indivíduo esteja em contato com suas próprias emoções sem ser governado por elas. O estoico não nega o que sente, mas também não entrega o volante da própria conduta ao que sente. Se há desconforto, ele observa. Se há irritação, ele percebe. Se há tristeza, ele aceita. Nada disso determina automaticamente sua ação. O Natal se torna difícil, justamente porque reúne pessoas que conhecem nossas versões antigas. Pessoas que nos viram errar, reagir mal, perder o controle. Isso ativa padrões automáticos. O estoico percebe esses impulsos surgindo, mas não se identifica com eles. Ele entende que sentir vontade de reagir não é o mesmo que precisar reagir. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde a virtude se manifesta. Muitos confundem essa postura com passividade ou repressão emocional. Mas não se trata disso.
Trata-se de escolher conscientemente como agir. Se algo precisa ser dito, o estoico diz, mas sem agressividade desnecessária. Se algo precisa ser ignorado, ele ignora sem ressentimento. Se algo precisa ser suportado, ele suporta sem dramatizar internamente. Sêneca escreveu que a maior prova de força é manter a tranquilidade em meio à perturbação. Não porque a perturbação desaparece, mas porque ela deixa de governar o indivíduo. O Natal, com suas conversas longas, comentários atravessados e silêncios desconfortáveis, oferece inúmeras oportunidades para esse tipo de exercício. Cada interação se torna um teste silencioso de autocontrole. Outro ponto importante é compreender que afeto não se mede por intensidade, mas por constância. O estoico não precisa provar nada emocionalmente. Ele demonstra cuidado pela estabilidade, pela coerência e pela previsibilidade de suas ações. Estar ali, ano após ano, cumprindo seu papel com retidão, vale mais do que qualquer explosão emocional momentânea. Ao retirar a expectativa de receber algo específico do outro, o estoico se liberta de grande parte da frustração que marca essas datas. Ele não espera compreensão total, não espera mudança repentina, não espera reconhecimento explícito. Ele espera apenas a oportunidade de agir de acordo com seus princípios. E isso está sempre disponível. Quando o afeto deixa de ser uma moeda de troca e passa a ser uma escolha consciente, o Natal perde grande parte do seu peso emocional negativo. Ele deixa de ser um palco de cobranças silenciosas e passa a ser um espaço de exercício interno. Não um exercício fácil, nem confortável, mas profundamente formador. É nesse tipo de ambiente que o estoicismo deixa de ser discurso e se transforma em prática viva. Quando o tema do dinheiro surge no Natal, muitos discursos estoicos escorregam para extremos simplistas. De um lado, a glorificação do consumo como prova de afeto. Do outro, a condenação absoluta de qualquer gasto como sinal de alienação ou fraqueza moral. Nenhum desses extremos representa o pensamento estoico clássico. O estoicismo nunca ensinou que o dinheiro é um mal, assim como nunca afirmou que ele é um bem em si mesmo. O dinheiro é um indiferente. Seu valor moral não está no objeto, mas no uso que se faz dele e na disposição interna de quem o utiliza. O problema não é dar presentes, o problema é tentar comprar significado, pertencimento ou reconhecimento por meio deles. Quando o ato de dar se torna uma tentativa de compensar ausências emocionais, culpa acumulada ou comparação social, ele deixa de ser um gesto livre e passa a ser uma reação. A virtude não nasce da reação, ela nasce da escolha consciente. A temperança, uma das virtudes centrais do estoicismo, não significa privação nem rigidez. Significa medida, significa saber até onde ir e quando parar. O estoico não se orgulha de gastar, mas também não se orgulha de não gastar. Orgulho, em qualquer forma, já indica desvio do eixo interno. Ele avalia sua condição, suas responsabilidades, suas possibilidades reais e age de acordo com isso, sem teatralidade e sem culpa. Dar um presente dentro das próprias possibilidades é um ato neutro que pode se tornar virtuoso quando feito com intenção reta. Não para impressionar, não para competir, não para provar valor pessoal, apenas para participar do ritual social de forma consciente. O erro está em transformar o objeto em símbolo de valor humano. Nenhum presente mede dignidade, amor ou caráter. Quando isso acontece, o ato deixa de ser simples e passa a carregar um peso desnecessário. Por outro lado, usar a filosofia como justificativa para não dar nada, não participar ou não se envolver, também pode ser uma forma de vaidade disfarçada. Existe uma diferença entre sobriedade e indiferença performática. A sobriedade age em silêncio. A indiferença performática precisa ser vista, comentada e reconhecida.
O estoico não precisa provar que não se importa. Ele simplesmente não é governado por aquilo. O Natal também revela outro ponto importante: o tempo. Muitas vezes, a ausência de dinheiro é compensada com discursos sobre presença, mas sem que essa presença seja real. Estar presente exige mais esforço do que gastar dinheiro. Exige atenção sustentada, escuta verdadeira, paciência com conversas que não interessam e tolerância com ritmos diferentes. O tempo oferecido sem distração é um dos recursos mais raros da vida moderna. Quando é oferecido com consciência, ele carrega um valor real. A temperança se manifesta quando o indivíduo entende que nem tudo precisa ser recusado, mas também não precisa ser exagerado. Comer com moderação, beber com consciência, conversar sem se perder em excessos emocionais. O Natal testa isso constantemente. A mesa farta, o ambiente prolongado, as repetições. Tudo convida ao excesso. O estoico não rejeita a mesa, mas não se deixa dominar por ela. Ele participa sem se dissolver. Outro erro comum é confundir controle com rigidez. O estoico não se torna um fiscal do comportamento alheio. Ele não julga o consumo dos outros, nem se coloca como superior por suas escolhas. O julgamento constante é apenas outra forma de perda de controle interno. A virtude se pratica primeiro em silêncio, depois em ação, não em comparação. O dinheiro, quando visto dessa forma, deixa de ser um problema central. Ele ocupa o lugar que lhe cabe, um instrumento, às vezes útil, às vezes dispensável, nunca definidor. O estoico compreende que o valor real do Natal não está nos objetos que circulam, mas na forma como ele se mantém íntegro em meio às pressões externas. Se ele dá algo, dá com serenidade. Se não dá, permanece em paz. Nenhuma dessas escolhas altera sua dignidade. Quando a medida substitui o excesso e a intenção substitui a aparência, o Natal se torna mais simples. E simplicidade para os estoicos não era empobrecimento, mas clareza. Clareza sobre o que importa, sobre o que é acessório e sobre aquilo que realmente está sob nosso controle. Nesse ponto, o dinheiro perde sua capacidade de perturbar e volta a ser apenas o que sempre foi, um detalhe dentro de um quadro muito maior. A família costuma ser apresentada, especialmente em datas como o Natal, como um espaço natural de acolhimento, compreensão e conforto. Essa imagem, embora agradável, raramente corresponde à realidade. Historicamente, a família sempre foi um lugar de dever, conflito, hierarquia, frustração e aprendizado. Foi assim no mundo antigo, foi assim no tempo dos estoicos e continua sendo hoje. A diferença é que, no passado, isso era aceito como parte da condição humana. Hoje, muitas pessoas entram nesses encontros esperando algo que a própria estrutura familiar nunca prometeu entregar. O estoico não idealiza a família, ele a compreende. Ele sabe que ali estão pessoas com limitações, hábitos antigos, visões de mundo diferentes e, muitas vezes, feridas não resolvidas. Esperar a harmonia perfeita nesse contexto é se preparar para a frustração. O Natal apenas concentra essas tensões em um curto espaço de tempo, tornando-as mais visíveis. Conversas que normalmente não aconteceriam surgem, comparações aparecem. Expectativas silenciosas pesam sobre todos. É exatamente por isso que a família é um dos campos mais importantes para o treino da virtude. Não porque seja fácil, mas porque não é. O estoicismo não busca ambientes ideais para se manifestar. Ele se revela quando as circunstâncias são imperfeitas. A paciência não nasce onde tudo flui. Ela nasce onde algo incomoda. O autocontrole não se desenvolve no silêncio absoluto, mas no contato com aquilo que provoca reação. Marco Aurélio,
Aconselhava a si mesmo a começar o dia, lembrando que encontraria pessoas intrometidas, ingratas e arrogantes. Essa reflexão não tinha o objetivo de criar desprezo pelos outros, mas de evitar a surpresa. Quem não se surpreende, reage menos. Quem reage menos, age melhor. O estoico entra no ambiente familiar com essa clareza. Ele não espera que todos se comportem como ele gostaria. Ele espera apenas manter sua própria conduta alinhada com seus princípios. Muitos conflitos familiares se intensificam no Natal, porque as pessoas entram nesses encontros carregando o desejo inconsciente de resolver tudo de uma vez. Antigas mágoas, ressentimentos e frustrações são trazidos à tona, muitas vezes de forma indireta. O estoico percebe esse movimento, mas não se deixa arrastar por ele. Ele entende que nem todo problema precisa ser resolvido naquele momento. Nem toda provocação exige resposta. Nem toda conversa precisa chegar a uma conclusão. Isso não significa passividade ou submissão. Significa discernimento. Saber quando falar e quando silenciar é uma das formas mais altas de sabedoria prática. Falar por impulso quase sempre agrava. Silenciar por medo também. O estoico observa o contexto, avalia a intenção e escolhe a ação que preserva sua integridade, mesmo que isso signifique suportar algum desconforto temporário. A ideia de aguentar muitas vezes é mal interpretada. Não se trata de acumular ressentimento ou engolir tudo em silêncio. Trata-se de não permitir que o comportamento alheio determine o próprio estado interno. Se alguém age de forma inadequada, isso revela algo sobre essa pessoa, não sobre você. Essa distinção, simples em teoria, exige treino constante na prática. O Natal oferece inúmeras oportunidades para exercitar exatamente isso. Outro ponto importante é compreender que a família não é um projeto de autoexpressão individual. Ela é um espaço de convivência. Nem sempre será possível ser plenamente compreendido. Nem sempre haverá abertura para conversas profundas. Esperar isso pode gerar frustração desnecessária. O estoico ajusta suas expectativas à realidade, não o contrário. Ele entende que fazer o que é correto não garante reconhecimento imediato, e ainda assim faz. Sêneca lembrava que não devemos exigir dos outros aquilo que ainda é difícil para nós mesmos. Muitas das falhas que julgamos nos familiares são falhas que também carregamos, apenas manifestadas de outra forma. Essa consciência não elimina o conflito, mas reduz a arrogância moral. O estoico não se coloca como juiz da família. Ele se coloca como alguém disposto a agir com justiça dentro de suas possibilidades. O Natal, nesse contexto, deixa de ser um evento emocional e passa a ser um exercício ético. Um exercício repetido ano após ano. Cada encontro é uma oportunidade de observar avanços e recaídas internas. Cada situação difícil revela onde ainda há trabalho a ser feito. O estoico não busca sair ileso desses encontros. Ele busca sair mais consciente. E essa consciência, acumulada ao longo do tempo, molda um caráter mais estável, mais humano e mais confiável. O estoicismo nunca foi uma filosofia criada para afastar o ser humano do mundo, mas para permitir que ele atravessasse o mundo sem se perder dentro dele. Essa distinção é fundamental. Quando a filosofia é usada como escudo para evitar relações, responsabilidades ou envolvimento humano, ela deixa de ser instrumento de clareza e passa a ser uma forma sofisticada de fuga. O estoico não busca uma vida sem fricção. Ele busca uma vida correta, mesmo quando há fricção. O Natal, com todas as suas contradições, exageros e tensões, se torna um dos cenários mais claros para observar isso. Ele reúne expectativas, memórias, hábitos e pessoas diferentes em um mesmo espaço. Não há controle total sobre o ambiente, sobre o comportamento dos outros ou sobre o clima emocional que se estabelece.
E é exatamente por isso que ele se torna um campo tão fértil para a prática estoica. Onde não há controle externo, a responsabilidade interna se torna evidente. Muitos acreditam que o estoico deveria se manter distante dessas situações para preservar sua tranquilidade. Mas tranquilidade obtida por afastamento constante é frágil. Ela depende da ausência de estímulos. A tranquilidade estoica verdadeira é aquela que se mantém mesmo quando os estímulos estão presentes. Ela não nasce da fuga, nasce da integração consciente. O indivíduo não se fecha para o mundo, ele aprende a se posicionar dentro dele. Marco Aurélio viveu cercado de pessoas, conflitos e responsabilidades. Ele não se retirou do convívio humano para preservar sua virtude. Pelo contrário, foi justamente no meio dessas pressões que sua virtude foi testada e fortalecida. Ele compreendia que cumprir seus deveres, mesmo quando eram difíceis, fazia parte de viver de acordo com a natureza. E a natureza humana não é solitária, ela é relacional. O Natal pode ser visto da mesma forma, não como um momento obrigatório de felicidade, nem como uma armadilha emocional a ser evitada, mas como um exercício anual de consciência. Um momento em que o indivíduo observa como reage, onde perde o controle, onde cria expectativas desnecessárias e onde ainda se deixa afetar mais do que gostaria. Essa observação honesta, sem julgamento excessivo, é uma das práticas mais poderosas do estoicismo. Ser estoico no Natal não significa se tornar frio, distante ou indiferente. Significa ser firme sem ser rígido. Significa ser humano sem ser dominado pelas emoções. Significa participar sem se perder. A firmeza estoica não é dureza emocional. É estabilidade, é a capacidade de manter a própria integridade mesmo quando o ambiente não colabora. Há uma maturidade silenciosa em compreender que nem tudo precisa ser especial para ser significativo. O Natal não precisa ser transformador, emocionante ou perfeito para cumprir seu papel. Basta que ele seja vivido com presença, responsabilidade e consciência. A tentativa de extrair dele algo extraordinário costuma gerar frustração. A disposição de atravessá-lo com retidão gera aprendizado. O mundo moderno incentiva extremos, ou a entrega total às emoções e ao consumo, ou o afastamento completo em nome de uma suposta lucidez. O estoicismo não se encaixa em nenhum desses polos. Ele propõe um caminho mais difícil, porém mais sólido. Um caminho de medida, discernimento e ação consciente. Um caminho em que o indivíduo não se torna refém das circunstâncias, mas também não se recusa a viver nelas. Ao final, o Natal revela menos sobre a data em si e mais sobre o estado interno de cada um. Ele expõe dependências, expectativas, carências e forças. Para o estoico, isso não é um problema, é informação. E informação, quando bem utilizada, se transforma em sabedoria prática. Cada encontro, cada conversa difícil, cada desconforto silencioso se torna parte de um processo contínuo de lapidação do caráter. Não se trata de agradar a todos, nem de se sacrificar além do razoável. Trata-se de agir corretamente dentro dos limites possíveis. Trata-se de ser justo, paciente e consciente, mesmo quando isso não é reconhecido. A virtude, para os estoicos, nunca dependeu de aplauso. Ela se sustenta por si mesma. O estoico não celebra o Natal por obrigação social, nem o rejeita por princípio filosófico. Ele o atravessa, com sobriedade, com clareza, com humanidade. Ele entende que viver bem não significa eliminar os desafios, mas enfrentá-los sem perder o eixo. E poucas situações revelam isso com tanta clareza quanto o convívio humano prolongado. Se há algo que o estoicismo ensina, é que a vida correta não é construída em momentos isolados de reflexão, mas na repetição silenciosa de escolhas conscientes. O Natal
é apenas mais uma dessas ocasiões. Uma ocasião que não exige perfeição, apenas presença. Não exige emoção intensa, apenas integridade. Não exige afastamento, apenas firmeza. E isso, para um estoico, é mais do que suficiente.